Olá pessoal, hoje eu resolvi gravar esse vídeo, né, para falar um pouquinho da nossa experiência desses dias aí que se passaram, nos últimos dias, experiência de vivência mesmo com Deus mesmo, a manifestação dele em nossas vidas, né. Já logo de começo falando para vocês, avisando, esse vídeo vai ficar grande, já tentei gravar outra vez, ficou grande, então assim, mas eu não consigo resumir, já tentei, mas é muita coisa para contar. Eu vou, mas mesmo assim resolvi gravar e vocês avaliam aí, vai vendo aos poucos, se puderem, quem quiser ver, né? Mas é um pouquinho da nossa história aqui, um pouquinho da história do Lucas e passando para vocês mesmo, que eu acho que vocês fazem parte dela também. É, Quero dizer assim, que já de início, já que Deus é maravilhoso, é só Ele mesmo para fazer por nós. A gente é tudo pela honra e glória do nome dele mesmo, tudo é ele mesmo. Nós não somos nada, a gente passa cada situação aqui que a gente até reconstrói a situação complicada e ele vai e reconstrói para nós. Tudo é por ele mesmo, só ele. Então, eu vou contar pela metade, né, da nossa estadia aqui em São Paulo, né? O Lucas, no dia primeiro, né, ficou marcado para fazer a última quimioterapia dele, né? No dia primeiro não, na verdade, no dia 22 de agora do último mês de julho, né? Ele internou para fazer o último ciclo de quimioterapia, né? Ele já tinha feito um de um mês, né? Anterior, que veio muito doente mesmo, baço, fígado, agora falou, né? Mas ele falou que ia ser muito difícil, ele passou muito bem naquele um mês de quimioterapia, praticamente quase tudo internado, e realmente recuperou, fez o exame da medula, e estava limpa a medula, conseguiu limpar o que ela achava que era muito difícil, né? E a gente crê mesmo que foi Deus tocando, praticamente não teve nenhuma reação, não teve nada, passou muito bem, entendeu? Estava muito doente, mas a recuperação foi espetacular na nossa visão mesmo. Foi agir de Deus mesmo nesse um mês. Mas aí passou o seu tempo, né? Chegou aí a questão do transplante na decisão e foi para o último ciclo de quimioterapia. Para esse ciclo, a doutora resolveu usar até um remédio, um medicamento de fora, né, que era bem específico para o Lucas, e ela falava que era a cereja do bolo do tratamento, para poder ele tomar essa medicação e que atuar mesmo, né, ali para segurar a doença, para não voltar, para chegar no transplante sem doença, que seria muito interessante para não ter recidiva, né, recidiva. Então, assim, aquilo ficou muito marcado, mas a gente batia uma... Falava assim, vai tomar um remédio. Chegou um tempo, assim, que eu confesso que a gente, quando chegou aqui, ela passou uma palavra para nós, foi um baque pela situação do Lucas, e a gente colocou na mente, não, peraí, São Paulo não é uma esperança, a esperança tem que ser em Deus, né? São Paulo é só um meio, os medicamentos são meios, como sempre foi, né? Mas mesmo assim a gente acaba colocando esperança em algumas coisas que não é de fato. E essa medicação, estou contando aqui, mas ela falou e no começo era a esperança, parecia, né? Era mais uma esperança, mas foi um pouco diferente. Enfim, ele tomou essa medicação. A doutora falou que é medicação muito boa, mas porém derruba mesmo a imunidade dele, cai as taxas, porque ela atua mesmo e demoraria a subir as taxas dele para poder recuperar até o transplante. Então ele acabaria essa medicina, e acabou no dia primeiro agora de agosto, e no dia 23 de setembro, perdão, né? E no dia 23 ele voltaria para internar para fazer o transplante, né? Que era o tempo de recuperação, que ia recuperar bem lentamente. Isso é uma previsão que é o normal mesmo da medicação e que eu creio que ela teve experiência com outros pacientes, né? E aí o Lucas saiu da internação no dia primeiro, correu tudo bem, é, ele saiu da internação e a doutora avaliou ele, né? Ainda tinha uma ponta, tinha aparecido a ponta de baço dele, e então até antecipou essa internação para essa quimioterapia, para agir logo, né, com essa medicação, para assumir o que era possível retorno de doença, né, ela achava, não fez o exame, mas é um indício, né, ela falou. E aí ele saiu dia primeiro agora da internação, e o estado dele muito bem assim, fisicamente, porém assim, as taxas realmente caíram, a imunidade estava bem baixinha mesmo, as plaquetas estavam caindo, se eu não me engano, se eu não me recordo, estava 50 e poucos mil quando saiu da internação,
é uma coisa assim, desde que nós descobrimos o retorno da doença, né, o Lucas ele briga com as plaquetas. As plaquetas baixaram mesmo, ficava em 10.000, aí fazia transfusão de sangue, subia para 30, caía de novo para 10, caía para 15. Mas ele sempre muito bem, parecia que não tinha nada, mas tinha que tomar as plaquetas por causa do risco, né? Hemoglobina, as taxas. E subiu um pouquinho até, até essa internação, chegou até 100.000 as plaquetas, nós ficamos até felizes, né? Mas a doutora falou comigo, né? Aproveita, porque daqui para frente vai cair e só vai subir um pouquinho lá perto do transplante, para a gente poder recuperar ele. Então, assim, a gente estava já esperando a derrubada das plaquetas. E aí, por isso, em virtude disso, né, a doutora pediu para, depois da alta, a gente ir no hospital dia sim, dia não, para poder avaliar os exames, né, e se precisasse, tomar sangue, né, plaqueta. Então, a gente saiu do hospital no dia 1º, né, no dia 1º, acho que foi na terça-feira. Depois nós voltamos pro hospital de novo, uma consulta, né, de rotina, se não me engano, na quarta-feira. E aí lá viu que o Lucas estava com as plaquetas tinham caído mais ainda, estava 36.000, as taxas estavam baixas, né? Mas não precisou transfundir, né? A doutora falou, porque geralmente em 10.000 que faz as plaquetas, a hemoglobina perde 7, mas estava em 9 mais ou menos, 8 ponto alguma coisa. Então, assim, ficamos felizes, mas ela viu que o baço ainda estava aumentado um pouco ainda. E aí ela até falou, a medicação ainda não fez o efeito, o pico, né? O pico é 7 dias após tomar, então assim, ainda vai fazer o efeito ainda. Então a gente saiu assim, meio viralado, mas saímos de lá dessa consulta, mas as taxas estavam assim, estavam no esperado. Só o básico nos incomodou um pouco, acredito que ela também. E aí chegando em casa nesse dia, a gente meio assim, eu lembro que eu estava tinha iniciado a fazer um estudo bíblico, mesmo que o padre Jonas passe, me orienta a fazer, né? Educação Nova, a Bíblia no dia a dia. E aí, nesse dia, eu estava fazendo um estudo, era da passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 22 e 24. E ele falava, era a passagem que o pai, que um filho epiléptico, pedia a cura dele, né? E na verdade até pediu a cura, alguns discípulos tentaram já expulsar demônios dele, mas não conseguiam. E aí o pai chegou para Jesus, né, e falou: Senhor, se tu podes, cura meu filho, né? E aí Jesus olhou para ele, eu imaginava, né? Eu lendo ali imaginando, Jesus respondeu, né? Se podes, tudo é possível para quem crê, né? Para aquele que crê. E aí aquilo não saía da minha cabeça. Eu ficava imaginando, até hoje imagino Jesus falando: se podes, tá de sacanagem comigo? E era isso. E eu fiquei assim: não, isso é verdade. Jesus falando nessa passagem, a Bíblia é assim, né? Jesus falando: ó, se podes, tudo é possível para quem crê. Então eu falei: não, eu tenho que crer então, né? Eu tenho que crer na cura do Lucas. Eu não posso ficar na cura, eu tenho que crer que esse baço não vai ser nada. Então, assim, aquilo ficou muito marcado. E Jesus, assim, e realmente não sou eu, porque eu sou razão, a gente vai na razão, vai no que vê, né? E é o Espírito Santo mesmo que vai iluminando, vai nos dando a ferramenta, o alimento para a gente poder vencer as batalhas dos nossos dias, né? E comigo, assim, eu percebo que é muito isso mesmo. Às vezes eu sei que eu vou enfrentar, eu sei não, na verdade logo ali na semana eu vou enfrentar uma dificuldade, um problema, assim, no caso do tratamento do Lucas, e parece que aparece uma frase, ou na Bíblia, ou um livro que eu leio, assim, da Educação Nova, ou de um padre, ou, enfim, de um pastor, a gente vai lendo, assim, das pessoas de Deus mesmo, você vai lendo assim e aparece uma frase, uma mensagem que fica marcado no meu coração e eu fico assim, repetindo, e na hora que acontece, na hora eu lembro daquilo. E aí eu entendo que realmente eu creio que é o Espírito Santo mesmo que já vai preparando a gente para enfrentar as batalhas, sabendo das nossas limitações, né? Da minha limitação no caso. E aí, assim, o que eu estou contando aqui é a minha versão da história, né? Mas a gente viveu aqui, eu, Juliana, a Núbia, a Bruna, né? Que estamos aqui, junto com as meninas, né? Com o Lucas. Cada um teve uma experiência, com certeza, essa semana, que foi muito... Essa semana, nos últimos 10 dias, né? Foi uma experiência, assim, bem significativa. Mas aqui eu hoje conto a minha versão, né? Da história, o que eu passei. E tento contar um pouquinho mais da Juliana, que nós passamos junto ali. Mas, então assim, Deus, ele age dessa forma. E nessa semana, lá no dia 3, né, ele passou essa palavra para mim: credes, né? Se crê, o impossível Deus realiza, né? Então, tudo é possível. E eu lembro Jesus falando,
eu vejo ele falando assim, imagina, né? Se eu posso, então assim, a gente tem que realmente aceitar e tá na Bíblia. É promessa, não é minha promessa, não é para mim, não é para Juliano, não é para o Lucas, é para todo mundo. Que lê ali é promessa, se crê, tudo pode, tudo é possível, né? E aí, nós, enfim, ficamos ali na quarta-feira, né, com essa dúvida entre o baço, mas ali já, Deus já foi plantando ali já uma sementinha já. E aí na sexta-feira nós retornamos, eu fui para o hospital com o Lucas, né, fizemos o exame, novamente caiu mais um pouquinho a plaqueta, foi para 26 mil, o baço ainda estava lá no mesmo lugar, estava um pouquinho aumentado ainda, mas não precisou transfundir, até aumentou um pouquinho a hemoglobina dele, estava em 9, mas não precisou, a doutora pediu para a gente voltar na segunda-feira, para poder fazer de novo o exame de sangue e ver se o baço diminui e ver se o exame se vai precisar transfundir. Então, assim, passou o final de semana muito bem, o Lucas estava muito bem mesmo. É, Aí fomos para segunda-feira, fomos lá fazer o exame, só que era feriado, o exame não saiu, o resultado não saiu na hora, né? Então a gente teve que fazer esse resultado, voltamos para o hotel e ficou de eu ligar para a doutora a parte da tarde para ela analisar e, se for necessário, o Lucas voltar para fazer a transfusão de sangue. Na minha cabeça mesmo eu pensava que teria que voltar, porque eu imaginava assim, geralmente era o histórico do Lucas, né? Ia caindo, né? Já estava 26 mil, então 2 dias era o suficiente para chegar lá perto dos 10 mil. Só que aí quando eu liguei para a doutora, na verdade não era a doutora-chefe, era uma doutora que fica lá no pronto atendimento, né, da equipe mais para os casos de emergência mesmo, para encaminhar, né. Quando eu liguei para ela, ela foi me falando o resultado, né, a hemoglobina tinha aumentado um pouquinho, a imunidade aumentou um pouquinho, e a plaqueta estava 26 mil, né, aí foi para 119 mil. Quando ela falou isso, eu falei, peraí, doutora, 119 mil? Você está falando sério? Aí ela falou assim, tô. Ela no telefone, né? É 119. Eu falei, não, não é 19, não. 119? Aí ela falou assim, é 119. E eu fiquei discutindo ali, eu acho, quase um bom tempo com ela. Porque eu não acreditava que era 119. Nem com transfusão de sangue, o Lucas chegava, aumentava 20 mil, 30 mil, mas não aumentava 100 mil. Então, assim, Juliana aqui no quarto, eu perguntava e ela ia assim, e aí eu até falei no final, doutor, só Deus, né? Pra aumentar assim, então. Ela, pode ser. Aí eu falei, então tá bom, eu não vou reclamar mais não, porque é coisa boa, vamos aceitar. E eu lembrava da passagem lá, tem que tudo pode para crer. Eu falei, Senhor, eu vou crer então que é certo. Mas ainda ficava uma ponta de desconfiança que o exame estava errado. Ela falou assim, não, repete na quarta-feira, né? Que ele tá bem? Ela perguntava. Eu falei, tá, doutora. Ele tem uma marca de pontinho, das plaquetas baixas, né? Não. Doutor, tá muito bem, Lucas. Não tem sangramento, tem nada, né? Poderia dar, nunca deu, mas poderia dar. Eu falei, tá bem. Então, espera, quarta-feira você faz o exame, né? Que tem que ir o dia de consulta e a gente avalia de novo para ver se foi algum erro mesmo. Eu falei, então tá bom. Aí, beleza, nós aceitamos, desligamos o telefone. Aí eu falei até com a Juliana, ah, não é notícia ruim, é notícia boa, vamos apropriar, vamos aceitar. Notícia boa, notícia boa, vamos aceitar que talvez é o extraordinário que está acontecendo. E até ali, eu sempre acreditei assim, desde o vídeo, acho que vocês viram, a Juliana colocou no grupo, na experiência que ela teve diante do Santíssimo, né, o padre Edmilson na Canção Nova, falando, né, que era para uma mãe, Juliana tinha acabado de ajoelhar e falava, mãezinha, não desespera não, Lucas, e aí falava do Lucas, e ninguém falou, né? Falava, Lucas vai crescer, ele vai melhorar. E Deus já tomou posse. E a partir daquilo a gente já sabia, até hoje isso nos fortalece. Deus sabe, né, quando a gente precisa de alguma coisa. E eu falo por mim, preciso às vezes de um sinal. E Deus deixou um sinal mais do que claro ali, né? E nós apropriamos isso e tudo que nós passamos, até os momentos de dificuldade. Teve uma situação que o Lucas precisou internar porque deu uma bactéria e a pressão chegou a 6/2. E a única coisa que eu pensava lá era, não, pode ser o que for aqui, mas Jesus prometeu que o Lucas ia crescer e crescer com saúde. E aquilo me fortaleceu e assim, nós enfrentamos e logo precisou para UTI, mas à noite já estava tudo restabelecido. Então, assim, se eu não tivesse essa palavra, talvez com certeza, né, eu ficaria desesperado ali no momento. Mas eu acho que Deus, ele sabe o que nós vamos passar e dá as ferramentas, né?
E assim, eu ficava pensando nisso, mas eu pensava que a gente teria um percurso para percorrer, um percurso longo. Eu tinha certeza, assim, Jesus vai curar. Então não importa mais o percurso, o final que importa. Eu já tinha aceitado muito tranquilo, assim, vai passar pelo transplante, vai passar por tudo. Depois de, só que uns 3 semanas atrás, a gente estava numa outra adoração, né? E o padre tinha até falado ali, e eu acredito mesmo que é o padre, mas é a presença de Deus mesmo, ele vivo. E ele falou assim, tinha uma família que está orando ali, está orando pelo seu filho, e eu quero te falar que vai ser extraordinário o que vai acontecer. A partir daquilo eu pensei, quer saber, vai ser extraordinário. A gente tem que... Eu também tinha lido uma coisa na Bíblia, ou uma pregação, que falava o seguinte: Deus é Deus, Ele pode tudo e nós somos filhos, né? Assim como uma criança pede, né, para um pai, às vezes uma coisa absurda, a gente também tem que pedir para Deus. E Ele decide, né, se é absurdo ou não, tá? Então pede muito. E eu comecei a pensar nessa possibilidade. Senhor, extraordinário. Se você for da vontade, se você for bom por Lucas, que seja extraordinário. Talvez nem transplante. Claro que a gente aceita tudo. Que é a vontade de Deus, né? A gente sabe que é Ele que sabe de tudo, né? E nós vimos assim que tem hora que a gente quer uma coisa e não acontece. Logo, logo a gente compreende que Deus não deixou acontecer porque aconteceu muito melhor do que nós prevíamos. E aí, depois desse exame de plaqueta, eu falei, quer saber? É o extraordinário. Vamos aceitar o extraordinário pro Lucas. Se fosse, quem sabe, às vezes tá tudo subindo, era para estar descendo e tá subindo. A neralabina lá, que era para baixar tudo, a medicação, né? Tá subindo, então, é extraordinário. Quem sabe, talvez, na minha cabeça, eu comecei a pensar na possibilidade de talvez nem precisar do transplante. Até então, até hoje, tá tudo normal ainda para fazer o transplante. Mas tem mais uma semana aí, quem sabe? Só Deus sabe, né? Só que eu hoje não duvido não. Hoje eu creio que tudo é possível. Se Deus quiser e se for por honra e glória dele, talvez nem precise. Ou vai ser de uma forma diferente. Vai ser extraordinário, isso é o que eu confio. Mas aí continuando a história, e aí a gente, Lucas voltou na sexta-feira, né, para fazer o exame. Na sexta-feira, não, na quarta-feira. Nós voltamos, né? Aí repetiu de novo o exame da plaqueta, o exame de sangue, né? E aí realmente tinha aumentado um pouco, a hemoglobina aumentou mais, a imunidade aumentou um pouquinho mais, e a plaqueta dobrou, foi para 220 mil. Foi erro não, foi extraordinário. Só que o baço estava lá ainda. E aí a doutora, na verdade que olhou a gente não foi a doutora da equipe, foi novamente da pronto atendimento, porque demorou muito para sair o resultado, né? Algumas coisas aconteceram ali que aí tinha acabado o atendimento da médica, né? Então nós não vimos na equipe que vê ele, que avalia direitinho. Vamos lá no pronto atendimento. Aí ela falou, não, tá bom, na sexta-feira você volta e faz atendimento com a equipe lá, né, para avaliar. Enquanto isso, nós fomos resolver outras coisas. Normalmente, nesse dia, quem entrar no hospital, só um acompanhante. Nesse dia, a Juliana pôde ir também, porque eu também fui fazer alguns exames lá, eu fui como paciente para fazer o transplante, né, para doar para o Lucas, né, então uma bateria de exames, né, e não estava dando as coisas muito certo. Então, nós rodamos aquele hospital muito, né, e a Juliana rodando para agendar a consulta, encontrou a enfermeira-chefe. Aí ela perguntou, e o Lucas, como é que tá? Eles adoram o Lucas. É um amor ali que a gente sente mesmo. E aí ela perguntou, a Juliana falou, a Paquita subiu, mas a gente tá, ela viu o baço ainda. Aí ela falou assim, quer saber? Traz ele aqui. Eu vou pedir a médica para olhar. E aí eu nem estava no momento ali, cheguei na hora, assim, na meia da consulta. Aí a Juliana falou, olha, eles querem fazer o exame do Lucas porque estão achando o baço aumentado e pode ser uma infiltração da doença, né? Em algum órgão, no fígado, no vesícula, no rins, enfim, na bexiga, queria avaliar, ou até mesmo na medula, né? A doença ter voltado já, e aí precisa avaliar. E aí marcou um ultrassom para ele fazer. Aí nós descemos. Na hora ali, aí eu vi que. Eu lembro que, mesmo na última internação, quando eu falava neralabina, o remédio, né, que ela falava que era cereja do bolo. E realmente, um remédio abençoado, um remédio. Realmente, um remédio, Deus traz o remédio. O problema é a gente que coloca a esperança, às vezes, no remédio. E não é o remédio que faz, né? É Deus que faz, porque Lucas, ele toma os remédios que a doutora falou, isso vai derrubar. Aí alguém fala e acontece o contrário. A gente vê que ele passa igual um touro, de fato. E aí eu vi que é o seguinte, poxa, parece que nem fez efeito Anderalabina, um remédio que era caro, que era importado, que fazia a cereja do bolo, ia
ia sumir o baço, ia derrubar a imunidade. Na verdade, foi o contrário. O baço ainda ficou, a imunidade. Depois eu vi que a imunidade estava crescendo, enfim. É, e aí nós vimos assim que é um aprendizado, que não interessa remédio, interessa assim, claro, Deus dá os remédios, a gente tem que obedecer, tem que usar, porque é sabedoria, né? Só que a confiança tem que ser nele, não pode ser em remédio não, senão não dá não. E aí avaliou, falou para fazer ultrassom. Aquilo bateu na gente, falei, nossa senhora, Senhor. E aí nós ficamos esperando, foi no mesmo dia mesmo, o Lucas já estava de jejum, né? Descemos para fazer ultrassom. Ali eu devo ter rezado uns 3 textos da misericórdia. Porque eu falei, Senhor, tira, Senhor, dá misericórdia. Eu sei o final disso tudo, eu sei que você já falou, eu creio, mas encurta isso, misericórdia. Lucas passar por mais coisa, sei lá que tinha que vir se tivesse uma doença ali, né? E a gente pensava, é triste, a gente, é o caminho, né? Mas a gente aceita, mas Senhor, misericórdia. E ali rezando ali, eu falei, você quer saber? Vitória, tem que vir vitória, Senhor. Não é doença, mais doença, não. E aí chamou a gente para a salinha, eu e Juliana, a gente não se falava, olhava pro cara do outro, mas ali, e Lucas brincando bem, né? E aí eu abraçava ele, ficava rezando ali, Senhor, liberta, tira, poupa a gente disso, por favor. E pedia, né? Aí entrou na sala. Ficamos 20 minutos fazendo o exame de ultrassom. Tinha 3 médicos lá, tinha residente, então estava treinando ali, comentando. E comentava da tomografia, que era que estava quando veio para cá, né? E falar, fazer ultrassom. E o Lucas chegou até a dormir na cama. Tão tranquilo que foi o exame, mas eles comentando, e a gente tenso, e o Julião olhar para a cara dela, ela estava tensa, eu também estava tenso, mas eu falava, não, tenso não, eu tenho que crer. Eu lembrava da passagem, tem que crer, tudo podes. E eu lembrava assim, Jesus olhando, se eu posso, eu falei, Senhor, você pode, eu sei que você pode. Se tiver, se for da tua vontade, você pode. Eu creio que você pode. Então, manifesta. E aí fui fazendo o exame e eu lembrava assim, e às vezes a carne era fraca, eu lembrava da passagem que eu tinha lido um dia anterior também, falava o seguinte, quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, pronto para ser entregue, né? Ele estava orando e os discípulos estavam dormindo. E ele falou para os discípulos, chamou a atenção e falou, né? Orai porque o espírito está preparado, mas a carne está fraca. A carne é fraca, né? E eu pensava, Senhor, eu creio, mas eu estou sofrendo na carne. Prepara, me ajuda. Eu vou crer, eu vou deixar a carne, eu vou. Aí eu, na hora assim, e é o espírito mesmo, porque se depender da gente, se depender de mim, eu sei que eu estrago tudo. E aí vinha assim, forte, é vitória. Aí eu olhava para aquela tela e falava assim, é vitória, não vai ter nada no fígado. Ele olhava o fígado, assim, o fígado, me batia lá no computador e falava assim, é vitória, vai vir vitória agora, vai vir doença não. E aí passava o fígado, passou bexiga, passou rins, passou tudo lá, só passou o baço, não acharam nada. Graças a Deus nós perguntamos, fechou o exame, não achou linfoma, não achou infiltração ali pelo ultrassom, né? Obviamente ela falou, não, tem que ser mais detalhado, talvez você precisa, mas não vemos nada diferente do normal não, a não ser o básico, está realmente um pouquinho aumentado, mas está tudo assim, não tem nenhum disso de nada. Eu falei, ufa, saímos de lá, eu agradeci, olhando para a cara do doutor Juliano, só Deus mesmo. Aí fomos para a sala de novo, voltamos, né, para a sala da consulta, mesma hora. Aí ela viu e falou assim, tudo bem, mas já que não achou nada no ultrassom, vamos fazer então na medula, que é ela que vai dizer para nós, né, se tem alguma coisa ainda doença, né, porque anteriormente quando tinha aumentado o baço também, o fígado, né. Aí vamos ver se tem alguma coisa. Ela falou, tudo bem, doutora. Ela pediu para a gente voltar na quinta-feira para repetir, fazer um mielograma, que aí é coletar mesmo o líquido da medula, né, para avaliar esse líquido se tem doença. E aí nós fomos para casa nesse dia, na quarta-feira ainda. À noite fomos um pouco intenso, claro, né? Aí à noite teve uma missa na Canção Nova, né, com adoração espetacular, nos fortaleceu muito, como a missa nos fortalece, uma adoração então nessas horas que a gente passa o sufoco, Deus vem em auxílio, né? Aí foi abençoada essa adoração, e aí nós rezamos, né? E pedindo, né? E Lucas, acordamos de manhã depois, Lucas levamos para fazer o exame, eu fui com ele, né, nesse dia, aí ele fez o mielograma, uma mini cirurgia, vai para o centro cirúrgico, mas muito tranquilo, né? Sai na mesma hora, sai no mesmo dia, né? Então ele fez, aí meio-dia nós estávamos em casa. E quando nós chegamos em casa, né, um sono, dormi um pouco assim, meio-dia não, umas 2 horas da tarde mais ou menos.
Eu dormi um pouco, logo começou a missa na Canção Nova. Juliano estava na cama, estava eu, Juliano e Lucas, né? Aí a missa era do padre Edmilson. E aí, eu sei que padre é só é uma pessoa abençoada mesmo que traz Deus, o que importa é Deus. Mas o padre Edmilson, assim, especial, ele participa bastante da nossa caminhada, assim, muitos sinais Deus revela para nós, eu creio, através dele, que pelo menos os sinais que nós observamos, né? Claro que toda missa, toda adoração, e a gente viveu muitas coisas, mas a gente, pelo menos eu tenho, assim, um carinho muito especial, porque realmente eu vejo muito Deus nele, de fato. E aí ele começou a missa adorando, né, louvando, né? E ele começou com a seguinte frase: tudo é possível para aquele que crê. Quando ele falou essa frase, eu parei e falei, tem alguma coisa nessa missa. É o que eu estava precisando, isso eu não posso perder não. E eu estava em dúvida se eu ia assistir a missa ou se eu ia continuar a dormir. Aí eu falei, não, agora eu vou assistir. Levantei, não é possível. Aí logo depois o padre vai e coloca a intenção Lucas Lobato de Monet pela luta por uma leucemia. E aí a gente nem pediu na missa nada, na verdade que Juliana conheceu uma pessoa lá na Canção Nova, um tempo atrás, né? Questão de alugar apartamento aqui, e acabou conhecendo essa pessoa colocou o nome do Lucas. Eu acho que foi ela que colocou, eu agradeço se ela se estiver vendo esse vídeo. Colocou o nome do Lucas, porque eu acho que ninguém colocou, eu não sei quem colocou, mas eu sei que apareceu nessa missa. E junto dessa missa apareceu essa passagem bíblica que não é coincidência, eu creio nisso. É a passagem que me alimentou nessas últimas semanas. Eu falei, não é coincidência, não pode ser. E ainda mais colocou o nome do Lucas na missa. E aí o padre celebrou a missa que foi para nós mesmo. E nessa missa ele falava, o Espírito Santo me manda falar, peça para antecipar, gente, antecipar a vitória. E eu falei, você quer saber? É extraordinário, eu vou pedir para antecipar mesmo. Ele falava, filho, você tem que pedir, pede, e pede e crê, e é vitória. Então, assim, eu falei, quer saber? Eu vou tomar posse. Eu e o Juliano começamos a tomar posse. Não, vamos pedir então, vamos pedir a vitória. Se Deus se for bom para o Lucas e para nós, vai antecipar essa vitória. E ele falava, e tem que crer, você não entrega um currículo de emprego achando que não vai ser empregado. Se você fizer isso, já está desempregado. Entrega na esperança de conseguir um emprego. Então, peça na esperança de já ter conseguido. Dá um passo à frente. Não olha pelo olho do mundo, não. Não olha o que você vê, não. Olha além, né? Olha além, olha com os olhos de Deus. Ele falava mais ou menos isso. E eu pensava assim, eu não vou olhar para aquele baço, não. Eu vou olhar para o olhar de Deus. E depois ele fala uma parte, se vocês puderem ver lá no YouTube, deve ter, né? A missa. Ele fala assim, olha para os seus pés. Aquilo foi cura para mim. Ele olha para os seus pés, anda com a fé. Não anda com os pés, não. Anda pela fé. E a música, né? Pela fé, pela fé. Aí, assim, linda missa. E aí eu falei, é para nós mesmo. Aí eu tive a certeza, não, vamos pedir, vamos crer. De noite eu fui ler, aí passou o dia, à noite eu fui fazer o estudo bíblico novamente, né? Aí eu fui ler, na verdade, assim, como o inimigo é perverso. Era de umas 8, 9, geralmente eu faço bem tarde o estudo, meia-noite, 1 hora da manhã, quando os meninos vão dormir, né? Aí eu fui fazer mais cedo, umas 10 horas. Quando eu li, era o último capítulo de Marcos. E é capítulo 16, é um evangelho mais curtinho, né? E aí é um capítulo de meia página. E eu olhava assim, o que eu vou anotar na minha página? Eu pensava, né? Das minhas anotações. Que ele pede ter um roteiro para fazer, né? Aí eu pensava assim, e eu não conseguia fazer naquele momento, porque o Lucas estava querendo ver filme, eu fui ver um filme com o Lucas, e depois eu fui fazer, né? Antes de dormir. E aí chamou muita atenção nessa meia página, né? Sendo que ignorância minha, porque na Bíblia, né, uma palavra fala tudo, inclusive na frase da minha semana, né? Tudo podes naquele que crê, né? Se podes. Se eu posso, Jesus falando, né? Olha, uma frase. Então, assim, fala tudo, diz tudo. E eu estava duvidando de meia página da Bíblia. Mas, enfim, para ver como é que foi, como é que é só a graça de Deus e a misericórdia dele mesmo. Porque se depender de mim, felizmente, tudo que eu vi ainda tem muito que aprender ainda. E aí, nessa meia página, eu fui lendo e uma coisa me chamou muita atenção. Jesus, essa parte é muito... Marcos, né, ele é pouco detalhe, ele vai narrando, mas muito rápido, né? Muito sem detalhes, né? Na verdade, comparado aos outros evangelhos, né? E ele fala o seguinte, mais ou menos nessas palavras, né?
E Jesus, na ressurreição, foi o momento da ressurreição, e Jesus apareceu para Maria Madalena, e ela testemunhou, né? Mas ninguém acreditou nela. E depois, além disso, Jesus apareceu para mais 2 discípulos indo para o campo, né? E eles testemunharam, mas ninguém acreditou. E aí, por fim, Jesus aparece para os 11 discípulos, né? E quando ele aparece, ele já chama atenção, né? Que pessoas incrédulas, né? Por que não credes, né? Quando eu já mandei 3 testemunhos e você não crê? Então, vai vir muitos sinais, sinais de Deus, inclusive sinal de cura. Quando eu li aquilo, foi um tapa. Eu falei, gente, tem que crer, tem que crer mais. Porque, poxa, esperar o quê? Vou esperar Jesus vir aqui, na minha frente, e falar, filho, olha o que eu estou fazendo. Então, assim, não, eu vou crer. Ali eu falei, Juliana, aí eu contei para ela a palavra, né? Juliana, amanhã nós vamos buscar vitória naquela sala. Não vou lá buscar doença para o Lucas, não, naquele resultado de melograma, não. Nós vamos buscar vitória lá. Mas eu tenho certeza, né? Não sou eu falando. É o Espírito Santo mesmo que age em nós. Porque a carne, e eu falo mesmo sabendo disso tudo, mesmo Deus dando todos os sinais, ainda assim a gente pensa coisa que pensa em derrota. Mas eu falava assim, vai ser vitória, vai ser vitória. Até coloquei no grupo lá, eu falei, vou colocar porque vai ser vitória amanhã. No momento assim de Deus falando mesmo, porque depois se você pensa, às vezes eu duvidava, não vou colocar não, que pode. Eu falei, não, peraí, o padre Nilson falou, vai com fé, pô, vai na vitória, entrega o currículo sabendo do emprego, não entrega o currículo achando que vai conseguir. Eu falei, quer saber, amanhã vai ser vitória. Enfim, nós dormimos, né? Aí fui levar o Lucas, e aí Juliana foi comigo também nesse dia, porque eu fui fazer mais um exame. Na verdade, hoje, né? De manhã, né? Hoje não, né? Na sexta-feira, no dia de ontem. E aí Lucas demorou para sair o resultado do mielograma, então demorou para ela nos chamar na consulta, né? Enquanto nós fizemos mais um exame de sangue, né? Para avaliar as taxas dele, né? E aí ela chamou a gente por volta de meio-dia. Quando ela chamou, eu sei que até meio-dia, sim, a carne é fraca mesmo, a gente fica com os pensamentos, mas eu ficava martelando, não, é vitória que eu vou lá, eu me recuso ir lá com esse pensamento, eu vou para buscar a minha vitória, porque uma coisa eu sei, que eu sou teimoso, Juliana fala, teimosia em pessoa, então assim, se eu sou teimoso para outras coisas, eu tenho que ser teimoso para isso também, então assim, não, eu vou teimosia, eu creio e eu vou buscar a vitória. Se Deus achar que não é por esse caminho, eu vou aceitar, eu sei que vai vir a cura no futuro. Isso me deixa de pé. Mas eu vou pedir mais. Se for da vontade dele, vai vir vitória. Então, ela chamou, nós entramos na sala, né? Aí eu falo, doutora, ela começou a falar, porque eu conversei com a doutora, que olhou o exame dele, do mielograma, e foi falando, e foi só dava pra boca dela falando, eu, aham. E ela falando, aí o exame não deu nada. Graças a Deus, doutora, aquilo foi, nossa, não tem como explicar. Quando ela falou que não tinha dado nada no mielograma, porque a medula tá limpa, né? Isso é muito bom. Eu falei, vitória, vi a nossa vitória, vi a vitória de Deus. E aí eu falo assim, que é o principal aqui desse vídeo. A gente passa por sufoco, e na verdade a gente passa esses 2 últimos anos, né? A gente passou por várias coisas, né? Que principalmente às vezes é um sufoco que a própria mente, o corpo nosso, que acaba construindo, né? E Deus vai e alivia. Mas assim, uma coisa que eu posso dizer assim, e vocês com certeza também vivenciam isso também em algum momento, é no sufoco, às vezes, que a gente vê o amor de Deus, que a gente, infelizmente, consegue ver o amor de Deus. Por que não ver na bonança, né? Mas, às vezes, precisa de um sufoco, né? E eu vejo assim, às vezes no hospital, no exame, no tratamento anterior do Lucas, a gente passou, claro, ninguém queria estar vivendo isso, eu não queria estar vivendo isso com o Lucas, obviamente, né? Ninguém quer, nenhum pai quer isso para um filho, para ninguém, né? Mas Deus é muito bom nesses 2 últimos anos, o que nós podemos testemunhar, experimentar o amor dele por nós, eu acho que de outra forma eu não iria ver. Então, assim, é só agradecer mesmo esse Deus imenso. E nessa sala, ontem né, de manhã, eu não dormi ainda, já é 2 horas da manhã, estou gravando, mas assim, eu pude ver novamente, quando ela falou, tá limpa a medula, é como se fosse o amor de Deus explodindo naquela sala, explodindo em cima de nós, assim, é muito maravilhoso, é um sentimento que eu espero que todos possam sentir,
que não precise passar pelo que a gente está passando, porque eu estou passando, né, para poder sentir isso. Mas que vocês realmente possam ver, porque o nosso respirar, né, já é um amor de Deus por nós. Infelizmente, às vezes a gente não compreende, não percebe isso, né? Precisa de algo a mais, né? Precisa de uma cruz. E eu aprendi o seguinte: às vezes a cruz vem, a gente tem que olhar sempre o lado bom, né? Às vezes vem uma dificuldade e Deus fala muito forte, vem falando com a gente. Aproveita. É uma dificuldade, mas aproveita esse momento de dificuldade também, que no final ele explica. Um amigão meu, um irmão hoje falou para mim, que eu ganhei lá do Rodrigo, né? Deus, às vezes as coisas complicam, mas ele vai, descomplica e depois explica. E eu levo isso assim, faz 2 anos que eu levo isso, essa frase comigo, né? Então, assim, o amor é imenso. Eu sei, por exemplo, no nosso grupo aí, né? Vocês oram por nós e vocês fazem parte disso, né? Desse fortalecimento nosso mesmo, né? Às vezes só Deus segurando e a oração de vocês que nos segura, né? E eu sei, por exemplo, a Marta mesmo, é uma pessoa maravilhosa. Nossa, como eu conheci ela na dificuldade. Deus abençoe a vida dela, abençoe a vida de todos vocês. Mas eu lembro da mão dela, que ela falou no grupo um tempo atrás, né? Que Deus tinha curado a mão dela. Eu tenho certeza que ela também sentiu esse amor de Deus na vida dela, olhando essa cura. Ela tinha uma dificuldade e passou a não ter mais, né? E foi Deus. Então o amor de Deus se manifestando num problema. E Deus trabalha assim. E nessa sala nós vimos isso. Nós saímos de lá falando assim: Juliana, olha, foi extraordinário, nossa. E Deus hoje nos deu uma noite, hoje é até difícil de dormir, tanta felicidade. E o remédio que nós pensávamos que ia acontecer, está acontecendo. Ah, não, nem concluí. O exame foi feito, a imunidade dele nunca teve tão boa. Vai chegar ainda, eu nem sei se isso é o que eles esperam. Sei o seguinte, que hoje a plaqueta subiu mais ainda, a hemoglobina subiu, as defesas dele era para estar caindo, tá tudo subindo. Eu falei: doutor, isso é normal? Ela falou assim: cada corpo responde de uma forma. E assim, do Lucas é impressionante, é Deus mesmo respondendo, é o sangue de Jesus nos medicamentos, e não é só medicamento, não, é Deus usando. Então, assim, é mais uma coisa: a esperança tem que ser em Deus, né? Porque fora isso a gente não dá, não. E aí, assim, aí eu fiquei pensando, paro para pensar hoje, né? Eu não sei o caminho que nós estamos indo percorrer. Realmente não sei, só Deus sabe para nós, né? Só que hoje eu acredito no extraordinário. Porque se as taxas subiram, hoje nós tivemos, e o baço está lá ainda. Um pouquinho aumentado ainda. Mas é só crer, vai cair. A médica falou que talvez pode ser reação da medicação mesmo, porque ele tomou era muito forte, né? Mas enfim, o que importa, né? A gente precisou do resultado do exame para crer, né? Infelizmente. Mas o que era para a gente ter que crer, porque Deus já falou conosco que Ele já tomou Lucas como posse. Então isso é uma fraqueza nossa, né? Infelizmente. Mas é só agradecer, louvar Deus por esse Deus maravilhoso, que sabe, nos entende, né? E é misericordioso, mesmo na nossa fraqueza. Mesmo na minha fraqueza, Ele age certeiro. E eu creio o seguinte: tá marcado agora, o Lucas volta até sexta-feira que vem. Eu falei: só sexta? Ela falou assim: as taxas estão boas, suspende até os antibióticos que está tomando, antifungo, que estava tomando para prevenir, né, possível infecção, porque estava muito baixinho, e eles falaram: bota ele numa bolha. Então, assim, até suspendeu e falou: só sexta-feira. A gente vai voltar indo durante a semana para fazer os exames do transplante, né, que tem que fazer. Na sexta-feira ele vai fazer um mielograma, que estava já previsto para o transplante. Mas eu começo a pensar o seguinte: talvez, se for da vontade de Deus, às vezes nem transplante precisa. Ou talvez precise de transplante, vai para o transplante. Ela falou que precisa, normalmente é um mês internado, porque tem que uma recuperação lenta, a imunidade vai toda para zero, vai crescer devagarinho, né? Mas eu não sei, talvez é menos tempo. Mas eu sei o seguinte: eu tenho esperança e alegria, que eles falam que às vezes é um pouco difícil lá, primeira semana, né? Mas eu tenho certeza, eu vou com essa convicção: pode ser difícil, mas a glória de Deus se manifestando depois vai ser muito maior do que a dificuldade que nós vamos passar lá. Então, se for o deserto que nós tivemos que enfrentar, se for bom para o Lucas, e Deus sabe de tudo, né? Eu vou na esperança de ver a manifestação mais uma vez do amor de Deus por nós. Tenho certeza disso, que Deus vai manifestar. E se Ele quiser, for da vontade dEle, né? E hoje eu creio. Se for da vontade dEle, talvez nem precise. Mas se precisar também, a gente está aqui para poder enfrentar, né? Com vocês também, claro, obviamente o coração de vocês, porque é muito importante, gente. Então é isso.
ficou grande, eu falei que ia ficar grande o vídeo, mas eu não consegui resumir, eu tentei gravar já, mas tentei fazer áudio, deu uns 20 minutos de áudio, e não tinha falado muita coisa, tentei fazer um vídeo, deu uns 30 minutos, agora já passou com certeza de 30 minutos, mas eu peço só desculpa aí pelo tamanho do vídeo que ficou hoje, mas só deixando, Deus é maravilhoso, é misericordioso e só Ele mesmo que nos fortalece. Se depender de nós, a honra e a glória é toda dele. É em nome de Jesus mesmo que Lucas está de pé. É em nome de Jesus que eu estou de pé, porque é só Ele mesmo, o alimento mesmo, porque senão eu tenho certeza, eu já tinha caído muito tempo. E hoje a gente está feliz, graças a Deus. Em 2 anos de luta, Lucas nunca, na verdade ele nos fortalece, a gente olha para ele, fica mais forte ainda, porque Deus é tão misericordioso que o menino é valente, não sofre e vai sempre rindo, nos passa força. Então eu falo assim, é muito mais alegria do que tristeza nesses momentos. Claro que tem dificuldade, mas Deus se manifesta de uma forma tão generosa conosco que eu te falo uma coisa, eu pretendo assim, eu não trocaria o que eu vivi nesses 2 anos com o Lucas, não. Eu sei que ele veio, eu tenho convicção, ele veio preparado para isso, desde quando nasceu. Preparado para enfrentar e mudar a minha vida, como tem mudado, já mudou, né? Muita coisa, eu tenho certeza. Claro que tem que melhorar, mas ele já mudou muita coisa na minha vida e na minha família. Como melhorou, né? E foi através do sofrimento que precisou fazer, passar por isso, né? Dessa dificuldade. Mas é uma benção. Eu tenho certeza que Deus tem um plano muito maravilhoso na vida dele. Ele sabe disso que eu falo com ele toda hora. Meu filho, Deus tem um plano para você. Deus dê a sabedoria para nós, né, para conduzir ele. Mas eu tenho certeza. Ele é uma criança assim, é espetacular, porque Deus tem um plano na vida dele. Eu não sei ainda não. Eu não sei o que é ainda. Mas eu sei que ele já tá fazendo. Está fazendo em função dele, isso que é a certeza da vitória que nós temos. Bom, um abraço a todos aí, fiquem com Deus aí, muito obrigado, gente, pela oração de vocês, tá? Pela força que vocês nos passam, tá bom? Eu espero um dia, tá, colaborar com vocês também. Assim que der em orações, porque só tem como pagar em oração. Fora isso, tem nada que pague. É a oração mesmo. A gente está aí também para poder, todo para se ajudar, né? A gente entende hoje, né? Sozinhos não somos nada. Medicação não adianta nada sozinho. Dinheiro não adianta nada sozinho. Nada. O que importa mesmo para nós, né, para qualquer tipo de problema, né, é esse Deus nosso. Ele é o remédio, ele é a solução para tudo, para todos os males. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.